limpa teu coração. O Tao e a mensagem dos 7 Budas. Olá, amigos. Continuemos com o estudo do Tao. Quando a gente fala do Tao, a gente lembra sempre da mensagem dos 7 Budas, que eu já falei lá atrás. Primeiro, nunca pratique nenhuma maldade. Segundo, pratique todo o bem que você puder. Não importa a hora, não importa quem, não importa como. Pratique todo o bem que você puder. E a terceira, limpe e purifique o seu coração. Assim agindo, o praticante fica virtuoso, fica cheio de benesses da luz divina. Um praticante sincero do Tao corresponde àquela ovelha que estava desgarrada e que retornou ao rebanho, deixando assim o seu pastor, o seu proprietário, muito contente. Então ele a alimenta adequadamente e lhe dá o conforto da sua presença e também da sua segurança. Um santo é uma pessoa que avançou muito nesse caminho. E um Buda é alguém que já atingiu a grande luz da iluminação. Iluminou assim a sua consciência. O nosso coração é a raiz para os nossos descendentes. Através da prática do Tao, nós influenciamos os nossos antepassados e abençoamos e ajudamos e iluminamos os nossos descendentes. Não há vegetação que possa ser sadia e forte se as suas raízes não estiverem firmemente plantadas no chão. As virtudes devem ser, portanto, a origem de todas as coisas. As posses materiais devem ser, então, o seu resultado, o seu segundo plano, ok? O Tao ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos faz refletir sobre cada ato que fazemos. O Tao nos faz pensar, por exemplo, se as ações que eu desenvolvi nessa vida, nesse mundo, se elas estavam ancoradas na moral e na ética. O Tao nos faz ver também que as sombras que eu seguia, se eram apenas reflexo da minha própria alma ou não. O Tao também nos desperta, fazendo-nos ver que a gente às vezes carrega um ego muito maior do que a gente próprio. O Tao também nos faz ver que nós não somos melhores do que ninguém. A humildade deve estar sempre dentro do nosso coração e espargindo nos nossos atos, nas nossas atitudes. As minhas ambições eram frutos do quê? Da minha soberba, da minha petulância, da minha pensada onipotência? Como eram, portanto, as minhas ambições? Elas eram sadias e perfeitas? Se eu tivesse que comparecer, nós todos, se nós tivermos que comparecer diante de um juiz que julgue todos os atos de nossa vida, será que eu estou adequadamente limpo? Será que eu passarei nessa análise, nesse julgamento? O Tao me faz também deixar de ser um propagandista de mim mesmo, dos meus triunfos passados. O Tao me faz ver mais a minha prática do presente. Eu utilizo, inclusive no meu livro, o policiamento dos nossos atos. O que quero dizer com isso?
Quer dizer, o olhar insistentemente e o perceber aquilo que eu estou fazendo, né? O Tao também nos faz aprender que nada serve ser luz se eu não posso iluminar outras pessoas, né? Se a pessoa tem tanto conhecimento, tem tanto conhecimento da prática do Tao, ele deve levar esse conhecimento para outras pessoas, né? Para compartilhar com outras pessoas, né? Para a gente multiplicar o pão, a gente tem que dividir o pão, não é verdade? Então devemos dividir esse pão do conhecimento, esse pão do conhecimento sobre o Tao, né? Os caminhos sofridos nos amadurecem e domam a nossa personalidade, né? Os nossos reflexos e toda a nossa vida. Também aprendemos com o Tao que o amor é uma decisão de vida. Você decide sobre o amor, né? O Tao também faz você ver cada deserto como uma possibilidade de haver um oásis, né? O Tao faz você ter uma visão otimista sobre a vida, né? Ver cada dia como uma nova oportunidade de crescimento e de correção da nossa consciência, dos nossos defeitos, corrigir os nossos defeitos e buscar o caminho da luz, né? A gente percebe também no estudo do Tao que muitas vezes nós não estamos dando a real atenção às pessoas que amamos, às pessoas que convivem conosco, né? A gente, nas aulas do Tao, a gente costuma falar o que mudou em sua vida, né? Eu sempre falo que em mim brotou um profundo respeito com os meus antepassados. Eu não sei mais deitar numa cama sem agradecer meus antepassados, sem abençoar meus descendentes, né? Enfim, viver em completa harmonia com toda a minha árvore genealógica, né? Meus pais que já se foram, meus irmãos que já se foram, e eu me recordo dos meus avós, me recordo deles com ternura, com muito amor, com muita saudade e com muito respeito, assim, agradecendo a pureza que eles tiveram no coração. Veja bem, só senta na mesa do Tao, no estudo do Tao, acompanha o crescimento interior da pessoa junto do Tao, aquele cujos antepassados tinham uma pureza muito grande no coração. Por isso que as pessoas que praticam o Tao são pessoas de linhagem pura, limpa, né? E podem buscar, portanto, a prática interior. Essa prática interior deve ser aprofundada a cada instante. Eu tenho dito isso, né? Temos que fazer muita reflexão, analisar todos os nossos atos, né? Policiar nossas atitudes e aos poucos corrigir o nosso comportamento. Isso se chama prática do Tao. A compaixão não é um sentimentalismo, e sim um ato de humanismo, de humanidade. Ter compaixão é ter um coração de benevolência, é ter um coração de respeito, um coração misericordioso. Isso que é ter compaixão. A terceira palavra lá dos 7 Budas, né? Limpe e purifique o seu coração, reflete tudo isso. A segunda palavra, né, da mensagem dos 7 Budas, né, nunca pratique nenhuma maldade, né? Que aliás é a primeira. A segunda é pratique todo o bem que você puder. Esse todo o bem que você puder, você tem que parar de julgar, de analisar se ajuda ou não. Ajude, simplesmente ajude. Se alguém te pediu a sua ajuda, não se negue.
Entregue-se a esse ato de caridade, de devoção ao que é correto, e lá na frente a natureza, o próprio tal te colocará em vantagens muito grandes, ok? Por hoje é só. Muito obrigado.